Mas eu quero te dizer nessa noite, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito Santo de Deus, diz o Senhor. Então somente faça a tua parte, porque Ele continua sendo Deus na sua vida, amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma breve oração agora, mas eu quero ler com você o Salmo 115. O verso 1 diz assim: somente a Ti, ó Senhor Deus, a Ti somente, e não a nós, seja dada a glória, por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Não é por tua causa, não é sobre você. Vira para o irmão que está do teu lado e diga assim: ó, não é sobre você não. Não é porque você é um homem de Deus, não é porque você é uma mulher de oração, não é porque você sobe monte, não é porque você jejua, não é porque você prega a palavra, não é porque você é formado em teologia. Nada disso. Não tem a ver com você. Tem a ver com a glória de Deus na sua vida. Tem a ver com a glória dele. No verso 2 diz assim: porque é que as outras nações nos perguntam: aonde está o Deus de vocês? Talvez existem situações na sua vida que as pessoas perguntam: e aí, cadê o teu Deus? Você não ora tanto, você não jejua tanto, você não vai para a igreja, não falta, né? Vive lá na igreja. Cadê o seu Deus nessa situação? E olha o que nós respondemos, verso 3. Nós responderemos: o nosso Deus está no céu, e Ele faz tudo o que Ele quer. Amém? Amém? As nações perguntam: aonde está o teu Deus? Você pode se levantar nessa noite e dizer: o meu Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que Ele quer, na hora que Ele quer, e a minha vida pertence a Ele, e eu sou barro nas mãos do oleiro. Quem é barro nas mãos do oleiro aqui? Ó, isso falado aqui é bonito, hein? Mas e na hora que o Senhor está lá, ó, te amassando? Você vai ficar que nem o Davi correndo quando eu tento trocar ele? Você vai ficar tentando fugir de Deus? O barro foge das mãos do oleiro? Não tem como. Não fuja do agir de Deus na sua vida. Não fuja do trabalhar de Deus na sua vida. Feche os seus olhos nesse momento e levante as suas mãos. Ore assim comigo, diga: Pai querido, eu estou na tua casa de oração nessa noite, e eu quero abrir o meu coração para o Senhor. Eu quero te apresentar as minhas dores, as minhas dúvidas, as minhas necessidades. Eu coloco diante do Senhor, e eu te peço: não me deixe, Senhor, sair daqui sem uma direção. Não me deixa, Senhor, sair daqui nessa noite sem a tua palavra, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, ela é direção para a minha vida. Fala comigo, Senhor. Espírito Santo, quebranta o meu coração e me convence de tudo aquilo que eu preciso ser convencido nessa noite, em nome de Jesus. Meu querido, esse é o teu momento com Deus, é o teu momento de falar com o Senhor. Hoje é domingo, hoje é o primeiro dia da semana. Não desperdice esse momento, não desperdice esse tempo de oração com Deus. Você pode falar para Ele o que você precisa. Você pode falar para Ele das suas dúvidas, dos seus questionamentos. Você pode falar para Ele das suas tristezas. Quando alguém te questiona onde está o seu Deus, porque o seu problema ainda não foi resolvido. Aonde está o seu Deus porque você continua desempregado? Aonde está o seu Deus porque você não tem prosperidade? Aonde está o teu Deus porque você ainda não foi curado? Oh, meu querido, em nome de Jesus, apresente a Ele as suas causas, apresente a Ele as suas queixas nessa noite, porque Ele é poderoso para te responder. Oh, Pai amado, Deus querido, a tua igreja está aqui te adorando. A tua igreja está aqui, Senhor, nessa noite. A tua igreja está aqui congregada para te adorar. A tua igreja está aqui, Senhor, congregada, reunida, Senhor, para glorificar o teu nome. Ó Deus, e muitas vezes, ó Pai, o inimigo tem levantado pessoas
para questionar, ó Deus, esta pessoa. Tem levantado, Senhor, pessoas para questionar esse homem, para questionar essa mulher. Aonde está o teu Deus que não salvou o teu casamento? Aonde está o teu Deus que não te libertou? Aonde está o teu Deus que ainda não te abençoou? Meu Deus, e só o Senhor sabe como fica o coração dessa pessoa. Então nesta hora, meu Deus, vem limpando agora. Vem, Senhor, trazendo cura. Vem, Senhor, trazendo resposta. Vem, Senhor, trazendo refrigério. Vem, Senhor, em nome de Jesus, fortalecendo a fé. Vem fortificando, Senhor, a fé deste teu filho. Vem fortificando, Senhor, a fé desta tua filha. Não permita, Senhor, que os teus filhos desfaleçam. Não permita que esse homem desfaleça. Não permita que essa mulher desfaleça. Mas que eles permaneçam firmes na tua presença, Senhor, crendo que o Senhor continua sentado no mais alto e sublime trono, e o Senhor está no controle, e o Senhor faz o que bem quer, na hora que o Senhor quer. Oh Deus, vem operando milagres na vida do teu povo. Vem, Senhor, tirando toda a tristeza. Vem tirando todo o desânimo, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece o coração deste teu filho. Fortalece o coração desta tua filha, Pai. Porque eles vão ouvir a tua palavra, eles vão receber a direção do Senhor nessa noite. Tudo que nós queremos, Pai, é alinhar a nossa vida, a tua vontade ao teu querer. Levante as suas mãos, igreja, comece a dizer: alinha a minha vida, Senhor. Comece a orar: Senhor, alinha a minha vida. Alinha, Senhor, todas as áreas da minha vida ao teu querer e à tua vontade. Oh, Senhor, alinha, meu Deus, porque eu não quero deixar a tua presença. Eu não quero sair da tua presença, Senhor. Eu não quero desfalecer. Eu não quero morrer na fé, Senhor. Ore manabla chore manade candara manablanas. Ore andara manabla chore candaras. Fortalece, Senhor, a fé deste homem. Fortalece, Senhor, a fé dessa mulher. Amanhã, Senhor, amanhã é um dia de desafio para essa pessoa. Amanhã, meu Deus, é um dia de desafio para este homem. Amanhã, Senhor, é um dia de desafio para essa mulher. Mas nós clamamos a Ti, Tu és o nosso Deus. Vai à frente, Senhor, dos Teus filhos e da vitória. Vai à frente dos Teus filhos, Senhor, e opera um milagre. Opera, Senhor, mostra para aqueles que perguntam: aonde está o Teu Deus? Aonde o Senhor está na vida dessa pessoa? Não tem a ver conosco, Senhor. Não é para a nossa glória, Senhor, mas é para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus, declare: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória. Você pode erguer as suas mãos mais alto, levantar a tua voz e declarar isso: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória. Aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite. Mas aplauda mais a Ele. Diga glória, glória, glória a Deus. Diga graças a Deus. Mas está fraco. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Você toma posse de tudo aquilo que já foi liberado sobre a tua vida nessa noite. Amém. O teu Deus, Ele continua sendo bom. O teu Deus, Ele continua sendo tremendo. O teu Deus, Ele continua no mesmo lugar. E no tempo dEle, no momento dEle, o sobrenatural Ele virá sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Vira para essa pessoa bonita que está do teu lado, diga para ela: espera só mais um pouquinho. Espera só mais, vira para essa pessoa que está do outro lado: espera só mais um pouquinho, a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho que ela já vem. Já cumprimenta essa pessoa. Dá a paz do Senhor para esse irmão aí que está à tua direita, que está à tua esquerda. Já cumprimenta essa pessoa, já aproveite. Isso.
Já aproveite que você já está falando com essa pessoa, cumprimenta aí o teu irmão, dê a paz do Senhor Jesus. Sai do teu lugar, ainda que você não conheça, sem problema não, aperta a mão dele, dá um sorriso bonito para ele. Aí, glória a Deus, ó quão bom e suave é. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, amém? Glória a Deus. Você crê que Deus trouxe você aqui para ministrar? Opa, está chegando. Você crê que Deus trouxe você aqui para falar com você? Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Na verdade, Deus já está falando com você. Amém? Na verdade, o Senhor, o Espírito Santo, Ele já está usando os louvores, Ele já está usando a adoração, Ele já usou o momento da oração para ministrar o teu coração. Talvez você tenha entrado aqui preocupado com alguma coisa. Pastor, eu estou muito preocupado com uma situação que está acontecendo na minha casa, na minha vida profissional, na minha vida financeira. Pastor, eu estou, com os meus nervos à flor da pele, sem saber como vai ser, sem saber o que vai acontecer. Meu irmão, apenas confia no Senhor, amém? Confia no Senhor, deleita-te no Senhor, diz o Salmo, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Vira para essa pessoa, profetiza para ela, deleita-te. Mas assim, com voz de profeta, vamos lá, diga, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, amém? E como é que a gente aprende a se deleitar no Senhor, no momento da luta, no momento da adversidade, no momento da prova? Como é que a gente consegue ter essa capacidade através da palavra de Deus? Por que é importante você estar na igreja? Por que é tão importante você congregar? Porque quando você congrega, quando você está na igreja, você está em comunhão com os irmãos, mas também você ouve a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai te fortalecer, que vai te dar base, para que nos dias maus você não caia, para que no dia da tribulação você permaneça firme, para que no dia mau você venha ter vitória, amém? Deus trouxe você aqui para ministrar o teu coração, eu não tenho dúvida disso. Pega a palavra de Deus, por favor. Pega a palavra. Eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, amém? Pega a palavra de Deus, pega a Bíblia. E abra conosco aí, Evangelho segundo escreveu Lucas. A partir de agora, queria pedir a todos que procure não caminhar mais pela igreja, procure não se distrair, porque se a palavra de Deus é o que vai nos ensinar a ter vitória, se a palavra de Deus é o que vai nos dar base para vencer no dia mau, eu não posso perder, não posso deixar de ouvir, porque senão, às vezes um detalhe, às vezes uma palavra que você ouve numa ministração de 40, de 50 minutos, às vezes uma palavra, quem já passou por isso aqui? Às vezes eu estava na igreja, ouvi o pastor pregando, às vezes o pastor pregava 30, 40, 50 minutos, mas às vezes uma frase, às vezes uma palavra dentro da pregação parece que mudava alguma coisa dentro da gente. Às vezes uma palavra ela pode mudar a tua vida hoje. E eu profetizo que em nome de Jesus, que esta palavra seja liberada sobre a sua vida, amém? Evangelho de Lucas no capítulo 2, vamos ver o que a palavra vai dizer aqui, a partir do versículo de número 46, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 46, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. Glória a Deus. Na verdade, Jesus ele estava entre os doutores da lei. Jesus ele estava ali interrogando-os e respondendo. E as pessoas ficavam admiradas, porque Jesus aqui ele não está na idade da sua plenitude, ele já não é um homem, mas nesse momento ele ainda era um moço, ele ainda era uma criança com 12 anos, mas que tinha palavras, que falava de uma maneira, que se expressava de uma maneira, mas não apenas o falar ou o expressar, mas era o conteúdo daquilo que Jesus falava. As pessoas nunca ouviram aquelas palavras, as pessoas nunca tiveram a experiência, nunca ouviram aquelas palavras proferidas por ninguém, principalmente por uma criança. E as pessoas vão se admirar muito com aquilo. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Lucas capítulo 2, verso 46. E aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam
admiravam a sua inteligência e respostas. Amém? Eu quero que eu vou ler mais uma vez só o versículo 47, queria que você repetisse comigo. Vamos lá. Diga, e todos, mas pode ser bonito para Jesus, pode ser melhor. Vamos lá, diga, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Glória a Deus. Lucas, ele vai falar acerca de inteligência. Ele vai qualificar a capacitação de Jesus em responder como uma inteligência. Mas na verdade era algo além de uma inteligência. Jesus, ele era além de alguém inteligente. Jesus, ele tinha mais do que somente inteligência. E é isso que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Estenda a tua mão aqui para frente agora. Você vai curvar a tua cabeça, vai fechar os teus olhos. Comece a orar e comece a pedir ao Senhor. Comece a orar pela minha vida, isso, estenda a mão assim. Comece a orar e comece a pedir, Senhor, fala, ó Deus, fala comigo através desta palavra. Pai, coloca, Senhor, na boca do pastor a palavra que eu preciso ouvir, Senhor. Pai, eu vim aqui nesta noite, vai falando com ele. Pai, nós viemos aqui nesta noite, não apenas, ó Deus, para que o Senhor supere as nossas expectativas, mas nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor venha cuidar das nossas necessidades. Eu tenho certeza que cada pessoa que entrou aqui nesta noite tem uma necessidade no seu coração, uma necessidade de ser transformado, de ser renovado, de ser exortado para isso. Então, em nome de Jesus, ensina-nos à luz da Tua palavra, a como vivermos o sobrenatural, a como desfrutarmos da Tua graça e, acima de tudo, como vivermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Joga por terra a partir deste momento todo impedimento, toda barreira, todo obstáculo, tudo aquilo que tentar se opor à ministração desta palavra. Fala com cada um de nós neste lugar. Essa pessoa que nos acompanha pela internet, fala com ela poderosamente também. É o que nós oramos, é o que nós pedimos e com fé agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus? Você pode dizer glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor. Isso, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas, mas abre a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Fala conosco nesta noite, ó Deus, amém. Senta por favor no teu lugar, como nós pedimos. A partir de agora, procure não conversar, procure não se distrair, preste toda a atenção para que você venha compreender. Você sabe que, apesar de em alguns casos se assemelharem muito, existe uma diferença e ao mesmo tempo uma importância significativa entre sabedoria e inteligência. Muitas pessoas às vezes confundem essas duas coisas. Muitas pessoas às vezes fazem confusão entre o que é ser uma pessoa inteligente e o que é ser uma pessoa sábia. Eu costumo dizer que a inteligência nada mais é do que a capacidade de adquirir e de administrar conhecimento. A inteligência é a capacidade de aprender, é a capacidade de compreender as realidades. Uma pessoa que se alimenta constantemente de conteúdos, uma pessoa que se alimenta constantemente de conhecimento, que estuda e principalmente que tem uma alta capacidade de compreender, de assimilar e de guardar as coisas, esta pessoa certamente pode ser qualificada como alguém inteligente. Então, quando você ouvir falar de uma pessoa inteligente, o que você pensa acerca disso? Uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem uma capacidade de adquirir, de administrar, que tem uma capacidade de reter conhecimento. Diga inteligência. Vamos participar, vamos lá, diga inteligência é a capacidade de administrar e adquirir conhecimento. Já a sabedoria é um pouco diferente, porque apesar de também se tratar de ter conhecimento, a sabedoria, apesar de também requerer entendimento, compreensão, diferente da inteligência, a sabedoria ela tem uma característica fundamental. Para você ter uma ideia, o rei Salomão, que foi um dos homens mais sábios da Bíblia, ele chegou a dizer em alguns de seus provérbios que a sabedoria, ela era melhor, ela era mais preciosa do que o ouro. A sabedoria, um homem que adquire sabedoria, não estou falando de inteligência, mas um homem que adquire sabedoria, ele é mais rico do que um homem que tem pedras preciosas ou rubins.
Se você abrir comigo em Provérbios, vamos lá, deixe marcado Lucas, mas lá comigo, Antigo Testamento, Provérbios, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 10, veja o que a palavra vai dizer aqui. Estamos em Provérbios, capítulo 8, versículo 10, diz assim: aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino, escolhido, porque melhor é, repita comigo, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. Diga glória a Deus. Então qualquer coisa que o homem possa almejar, qualquer coisa que o homem possa desejar, segundo Salomão, nada é mais precioso ou mais importante do que sabedoria. Queridos, e diante disso eu tive a curiosidade de ver no dicionário o significado da palavra sabedoria. E dentre alguns significados que nós encontramos, a palavra sabedoria, ela é definida como o conhecimento da verdade das coisas divinas e humanas através de uma inspiração. Eu vou repetir caso você não tenha pego. Pastor, o que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento da verdade das coisas divinas e humanas através de uma inspiração. Em outras palavras, trocando em miúdos, a sabedoria é o discernimento do natural e do espiritual vindo através de uma fonte inspiradora. Então o que é sabedoria? Mais do que ser uma pessoa cheia de conhecimento, mais do que ser uma pessoa cheia de capacidade, é a pessoa ela ter a condição de discernir coisas naturais, coisas espirituais, por intermédio de uma fonte de inspiração. E qual é a fonte de inspiração da sabedoria? A fonte de inspiração da inteligência é o conhecer, é o estudar, é o conhecimento. Mas qual é a fonte de inspiração da sabedoria? Capítulo 2, aqui mesmo de Provérbios, capítulo de número 2, é só você voltar aí algumas páginas. Provérbios no capítulo 2, versículo de número 6. Provérbios, capítulo 2, versículo 6 diz assim, diga bem alto, igreja, porque o Senhor, bem alto, diga, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva, olha o detalhe do verso 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Glória a Deus. Então olha o que Salomão está nos dizendo. Primeira coisa, a sabedoria vem de Deus. Repita comigo, a sabedoria, ela vem de Deus. Então, por mais que uma pessoa estude, por mais que uma pessoa adquira conhecimento intelectual, conhecimento humano, conhecimento das coisas naturais, todo conhecimento do mundo não é capaz de formar um sábio. O conhecimento do mundo, o entendimento das coisas naturais, o acúmulo das coisas humanas, ele pode formar uma pessoa inteligente, mas nenhuma das coisas deste mundo pode formar um sábio. E por quê? Porque enquanto a inteligência tem a ver com lógicas e padrões, a sabedoria tem a ver com discernimento. Eu quero que você guarde isso e eu vou repetir. Enquanto a inteligência tem a ver com lógicas e padrões, a sabedoria tem a ver com discernimento. A sabedoria é algo que transcende a lógica. A sabedoria, ela é algo que vai além das coisas que nós podemos entender, que vai além da compreensão, além do palpável. Sabedoria tem a ver com enxergar além de palavras. Sabedoria tem a ver com interpretar situações. É você conseguir olhar para uma determinada situação e você ter o entendimento daquilo, e tendo o entendimento daquela situação, sem que ninguém tenha falado, sem que ninguém tenha aberto a boca, você tendo o discernimento daquilo, você já saber o que fazer.
Sabedoria tem a ver com enxergar além de palavras. Sabedoria tem a ver com sentir momentos. É você entender que por mais que você tenha razão em uma determinada situação, você entender o momento, você entender a hora. Espera aí, eu tenho razão. A lei diz que eu estou certo, mas o que eu devo fazer? É momento de eu fazer, é momento de eu falar, é momento de eu calar, é momento de eu me expressar, é momento de eu esperar. A sabedoria tem a ver com sensibilidade. E isso são coisas que os livros não ensinam. Isso são coisas que a letra não ensina. A letra nunca vai te ensinar o momento certo de você falar ou o momento certo de você calar. A letra só vai te ensinar o que você deve fazer. Agora, não como você deve fazer. Não de que forma você deve fazer. Não em que momento, com que entonação, em que circunstâncias. Diga comigo, isso são coisas que os livros não ensinam. Amados, eu quero que você guarde isso. Conhecimento forma doutores. Conhecimento forma mestres. Mas sabedoria forma humanos. Glória a Deus, amados. Sabedoria forma servos. Eu posso ser muito inteligente, eu posso ser uma pessoa intelectual, eu posso ser uma pessoa estudada, eu posso ser uma pessoa cheia de diplomas, mas nada do que, nenhuma sabedoria, nenhum entendimento, nenhum conhecimento humano que eu adquiro, pode ser capaz de me formar, pode ser capaz de me formular, de me moldar como um ser humano segundo a vontade do Senhor. Então, quando a palavra diz aqui, veja, quando Salomão ele diz aqui, estamos em Provérbios, no capítulo de número 2, ele diz aqui, Provérbios capítulo 2, no versículo 6, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Diga glória a Deus. Primeira coisa, toda sabedoria vem de Deus. Diga comigo, toda sabedoria, diga bem alto, repita, toda sabedoria vem do Senhor. E segunda coisa, não é para qualquer um. Primeira coisa, a sabedoria vem do Senhor. A fonte da sabedoria para o homem é Deus. Mas a segunda coisa, não é para qualquer um. A sabedoria de Deus é para os retos. Posso ouvir um glória a Deus aí? A sabedoria de Deus não é para quem quer. Eu queria tanto ser sábio. Mas não adianta você querer ser sábio e não andar no caminho reto. E não andar em retidão segundo a vontade do Senhor. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, quando Jesus ele usou de sabedoria em suas palavras, essa sabedoria ela veio através de uma fonte de inspiração. E a fonte de inspiração que fez com que Jesus, através da sabedoria, vencesse o diabo, foi o Espírito Santo e a palavra. Jesus ele não usou técnicas, Jesus ele não usou artifícios, Jesus ele não usou retórica, não. Ele só usou a palavra e o Espírito Santo. A fonte de inspiração, porque esse é o significado de sabedoria, né? Sabedoria é o entendimento, é o conhecimento das coisas naturais e humanas advindo de uma fonte de inspiração. E a fonte de inspiração para a sabedoria de Jesus foi o Espírito Santo e a palavra. E por mais inteligente que Jesus fosse, diante daquele quadro, onde Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando, e Satanás estava ali, diante daquela situação, onde Jesus estava com fome, onde Jesus estava com sede, onde Jesus estava fraco, onde Jesus estava vulnerável, o que venceu o diabo não foi a capacidade de decorar versículos, não. O que venceu o diabo ali naquela situação não foi a capacidade que ele tinha, né? Não é o fato dele ser o filho de Deus, não. Mas o que fez Jesus vencer o diabo naquela situação foi a sabedoria de falar as coisas certas no momento certo e inspirado pelo Pai. É falar a coisa certa no momento certo, mas com uma fonte de inspiração na palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Queridos, e já aqui nesta noite, o Senhor ele já começa a falar comigo e com você, porque talvez você tenha vivido situações na tua vida profissional, talvez você tenha vivido situações na tua vida financeira, que não é por falta de inteligência, não, você é uma pessoa muito inteligente, você é uma pessoa estudada, você é uma pessoa qualificada. Talvez você está aqui e você tenha vivido questões, problemas na sua vida conjugal, na sua vida familiar, e não é por falta de inteligência, não é por falta de conhecimento, não. Talvez você tenha tido problemas porque tem te faltado sabedoria.
Apesar de você ser uma pessoa inteligente para as coisas do mundo, tem te faltado sabedoria ao falar com a sua esposa, tem faltado sabedoria ao lidar com os teus filhos, tem faltado sabedoria ao saber quando falar, quando calar, quando exortar, quando elogiar. E muitas das vezes, pela falta de sabedoria, temos fechado portas na nossa vida. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Talvez portas tenham sido fechadas, portas que muitas das vezes você tem atribuído a Satanás. Pastor, o inimigo está com raiva de mim, o inimigo está me perseguindo, o inimigo está se levantando. Não, amados, a gente atribui a Satanás, mas na verdade é a gente que, por falta de sabedoria, temos fechado com as nossas próprias mãos as portas que Deus tem aberto. Mas nesta noite, levante a tua mão, abre a tua boca, porque depois desta palavra, você vai agir com sabedoria, e pela sabedoria do alto, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Se você pedir, Ele vai te dar. Pastor, eu tenho falta de sabedoria. Eu sou uma pessoa inteligente, mas me falta sabedoria. Peça a Deus que Ele vai te dar. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Amém? O que venceu o diabo não foi a capacidade, a eloquência de Jesus, não, mas foi a sabedoria em saber como lidar com aquela situação, mas porque ele era reto, estava ali, fazendo a vontade do Pai, inspirado pelo Espírito Santo e na palavra. Meu irmão, eu profetizo que o diabo ele vai correr do teu casamento em nome de Jesus. Pastor, eu sinto que o diabo está agindo no meu casamento, querendo destruir o meu matrimônio, querendo mandar minha esposa embora, querendo tirar meu marido de casa. Eu profetizo, o diabo vai correr, assim como Satanás teve que correr de Jesus. Satanás vai correr da tua vida financeira, Satanás ele vai correr da tua vida profissional. Mas entenda, ele vai correr não pela tua inteligência, ele vai correr não pela tua astúcia, não pela tua perspicácia, não. Ele vai correr pela sabedoria do alto que você vai ter em nome de Jesus. Ele vai correr pela forma sábia com que você vai aprender a lidar com as situações da vida. Pastor, e por que você está falando tudo isso, pastor? Porque no texto que nós lemos aqui no início, diz a palavra que por ocasião da Páscoa, segundo o costume dos judeus, Jesus estava com os seus pais ali em Jerusalém. E como nós falamos no início, Jesus ele tinha apenas 12 anos, ele era um menino, um garoto. Só que devido a um desencontro, enquanto os pais de Jesus o procuravam desesperadamente, meu Deus, onde é que está Jesus? Enquanto os pais o procuravam, diz a palavra que Jesus vai estar no templo. E ele vai estar no templo interrogando, ele vai estar no templo falando de coisas espirituais. Mas ele não vai estar falando com qualquer tipo de pessoa, não. Jesus ele estava cercado de pessoas inteligentíssimas. Ele estava cercado de pessoas que, por serem doutores da lei, tinham uma capacidade muito grande de compreensão. Jesus não estava falando com pessoas indoutas, não. Ele estava falando com pessoas com muita inteligência, com muito conhecimento, inclusive conhecimento da palavra. Volte comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos ler aqui um pouco antes, a partir do versículo 39. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 39, diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade, para Nazaré. Versículo 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E aqui o texto que a gente leu, né? E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Diga glória a Deus. Então veja que o Senhor Jesus, mesmo antes de ser cheio da plenitude do Espírito Santo, mesmo ele ainda sendo menino, ele já tinha sobre a vida dele essa inteligência. Ou seja, Jesus ele tinha sobre a vida dele a capacidade de compreender as coisas com facilidade. Tanto é que ele estava
lidando, ele estava discutindo de igual para igual entre os doutores, ele estava ali pregando a palavra. Só que o grande detalhe é que a inteligência de Jesus era diferente da dos doutores. A inteligência de Jesus que fazia com que as pessoas se admirassem, a inteligência de Jesus que saltava aos olhos das pessoas, era diferente de qualquer um deles. Queridos, e aqui que Deus ele quer falar mais profundamente com a gente. Porque quando a palavra chama estes homens de doutores, quem eram esses doutores, amados? Eram fariseus. Eram pessoas que tinham um conhecimento da palavra muito grande. Eram pessoas que conheciam muito o que estava escrito, porque eles liam muito. Os escribas eram pessoas que escreviam a lei, então eles tinham um conhecimento muito grande da palavra. Só que apesar de terem esse conhecimento, apesar de até terem uma capacidade de compreender a letra, eles não entendiam, eles não discerniam as coisas espirituais. A inteligência desses homens, e o que é inteligência? É a capacidade de compreender, de entender. A capacidade de compreender as coisas espirituais destes homens, ela era muito baixa. E por que eles entendiam tanto as coisas deste mundo? Por que eles entendiam tanto aquilo que está escrito, mas não conseguiam entender o seu significado? Porque eles não conheciam o que está escrito aqui. 2 Coríntios, no capítulo 3. Veja o que Paulo vai escrever aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo de número 4. Sabe por que eles não entendiam? E sabe por que tem muitas pessoas que nos dias de hoje não conseguem entender? Por causa disso aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, é por Cristo. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Diga glória a Deus. Esse sempre foi um dos problemas dos fariseus. Queridos, eles não entendiam, por exemplo, que por trás de cada letra da palavra da lei, havia um mistério que seria revelado em Jesus. Eles não entendiam isso. Eles não entendiam que quando eles olhavam para o tabernáculo, o que era o tabernáculo? Era uma representação daquilo que seria em Cristo. Eles não conseguiam compreender que as coisas da lei eram sombras de coisas que aconteceriam no futuro e que todas elas apontariam para Cristo. Eles não tinham esse discernimento. Eles não entenderam que aquele que haveria de vir seria grande, sim, mas ele seria grande com aparência de pequeno. Ele seria rei, mas ele viria para servir e não para ser servido. Ele viria para libertar o povo, sim, mas não libertar o povo do jugo de Roma, mas ele viria para libertar o homem do pecado, da morte e do inferno. Diga glória a Deus. Eles não tinham esse entendimento. E por que a gente está pregando? Por que a gente está falando sobre isso nessa noite? Porque muitas pessoas hoje não têm. Às vezes a pessoa ela olha para a sua vida e ela acha que Deus tem obrigação. Ah, pastor, mas se eu estou na igreja, se eu estou caminhando, se eu estou buscando, Deus tem obrigação de me curar, Deus tem obrigação de me libertar, porque a palavra diz que Ele veio, né? E Ele levou sobre si todas as dores. Sim, meu irmão, mas entenda uma coisa: se Ele te libertar, Ele é Deus. Se Ele não te libertar, Ele é Deus. Se Ele te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele é Deus. Ele não veio para salvar você do jugo de Roma, Ele veio para salvar você e te dar a vida eterna. Então levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica, porque Ele pode te curar, mas se Ele não te curar, Ele continua sendo Deus. Aplauda bem forte ao Senhor, meu irmão. Aleluias. Tenha mais do que inteligência, tenha sabedoria e discernimento para compreender
que Jesus ele não veio para te servir com aquilo que ele pode fazer, ele veio para salvar a tua alma. Glória a Deus. Tem gente que está tão preocupada, amado, não estou dizendo que eu oro a Deus pedindo coisas. Claro que eu oro a Deus pedindo coisas. Eu não estou falando para você que é errado você orar a Deus para pedir coisas, para pedir uma cura, para pedir uma... Não, é certo. Se tem alguém que pode te ouvir, te abençoar, é Deus. Mas, meu irmão, se Deus não fizer, você não tem que ficar de cara feia. Não vou mais buscar Deus, não quero mais saber de igreja, porque a gente ora, o pastor prega e nada acontece, e a minha vida não muda. Meu irmão, se não acontecer nada, glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque Ele vê capacidade em você de continuar sendo fiel, mesmo sem que Ele precise te abençoar. Isso é tremendo, né? Você sabe por que Deus não abençoa algumas pessoas? Porque Ele olha para algumas pessoas e Ele diz: não, eu quero ver se você consegue me servir. Eu quero ver se você tem a capacidade de me adorar, sem que eu faça aquilo que você quer. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Amém, amados? Talvez você está aqui hoje, meu irmão, e talvez você seja uma pessoa muito inteligente, naquilo que diz respeito aos conhecimentos humanos, as tendências. Pastor, eu estou por dentro de tudo, de muita coisa. Talvez você seja uma pessoa muito inteligente, né? Para as tendências, para os filmes, para as notícias, sabe de tudo que está acontecendo no mundo, economia. Pastor, eu sou camarada muito antenado. Talvez você está aqui, você seja essa pessoa. Só que muitas das vezes, por causa da inteligência humana, nós temos perdido oportunidades de vivermos o sobrenatural com Deus. Amém, amados? Às vezes a nossa inteligência nos atrapalha de quebrantarmos o nosso coração e recebermos aquilo que Deus Ele quer fazer, e de ouvirmos aquilo que Deus Ele quer falar. Assim como os escribas, assim como os fariseus, assim como os doutores da lei. Tem tanta gente que às vezes se acha inteligente. Eu sou inteligente demais para acreditar nesse negócio de fé. É só você conversar com o mestre. A maioria dos mestres, não estou falando todos, a gente não pode generalizar. Mas a maioria dos médicos, não, isso aqui não, é razão, se isso aqui não for assim, não dá certo. E muitas das vezes a inteligência acaba impedindo a pessoa de ter uma experiência mais profunda com Deus. Só que existe uma explicação para isso. Por que existem pessoas que se apegam tanto à inteligência que acabam não se permitindo viver o sobrenatural com Deus? 1 Coríntios capítulo 2 agora. Abre aí, ó. 1 Coríntios, agora vai para a primeira, estava na segunda, vai para a primeira. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículo de número 14, está aqui, ó. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz: ora, o homem, repita comigo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. Quando você se lança, quando você se humilha, quando você se quebranta, quando você busca ao Senhor e é espiritual, o Senhor, Ele abre o teu entendimento. Diga glória a Deus. O Senhor te dá uma sabedoria tão grande que você passa a discernir todas as coisas, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que esse cara está pensando? O que essa pessoa está pensando? Você fica sem saber, meu irmão. Deus te trouxe aqui não para te dar inteligência, porque inteligente você já é. Amém? Quem é inteligente aqui, diga glória a Deus. Você já é uma pessoa inteligente. Deus não te trouxe aqui para te dar inteligência, mas eu te trouxe aqui para que a partir de hoje você seja cheio do Espírito Santo, para que a partir de hoje você quebrante o teu coração, para que a partir de hoje você abra a mão de ser um homem carnal e seja um homem espiritual, para que, sendo espiritual, mais do que inteligência, o Senhor te acrescente a sabedoria do alto, para que em todas as coisas você seja mais do que vencedor. Aleluias! É isso que Deus quer. Deus, Ele quer te dar a sabedoria do alto, para que você comece a olhar para as situações, para que você comece a olhar para os problemas e dizer: não, peraí,
Essa situação que aos olhos naturais não tem jeito, para Deus tem jeito. Glória a Deus, amado. Essa doença que o médico diz que não tem cura para o médico, mas para o meu Deus tem cura. É só eu crer, é só eu confiar. Glória a Deus, amado. Pastor, mas para entender isso é complicado. Não, amado. Aquilo que os homens chamam de loucura de Deus é o que vai te garantir a vitória. Como é que você está aqui hoje? Pastor, estou por um fio na minha vida profissional, na minha vida financeira. Aquilo que os homens chamam de loucura é o que Deus vai fazer na tua vida para confundir, usando as coisas que não são para confundir as que são, a fim de que o nome dele seja glorificado. Amém, amados? Um exemplo disso foi o próprio apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele foi o maior exemplo dessa palavra. Diz a Bíblia que além dele ter operado sinais, além dele ter operado maravilhas em nome de Cristo, Paulo, ele foi o responsável pela propagação do Evangelho. Enquanto os apóstolos, os outros discípulos, eles pregavam para os circuncisos, enquanto eles pregavam para os judeus, Paulo, ele vai disseminar a palavra em várias partes do mundo, ele vai pregar para os estrangeiros. E lendo a palavra de Deus, o Senhor nos mostrou duas coisas interessantes. A primeira coisa é que no mesmo lugar onde Jesus estava com os doutores da lei, ali no pátio de Jerusalém, no mesmo lugar onde Jesus estava, foi justamente ali, no mesmo lugar, que o apóstolo Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo, foi ali que ele havia estudado com um dos maiores doutores da época, que era Gamaliel. Segundo a história, Gamaliel, entre os fariseus, entre os doutores da lei, era um dos homens mais conceituados, era um dos homens mais respeitados, justamente pela sua grande inteligência. Era um homem inteligente demais, conhecia muito da letra, conhecia muito do conteúdo, conhecia muito da palavra. O problema é que a inteligência dele, ou seja, a capacidade de compreender, de raciocinar, só era aguçada para o natural, só era aguçada para as coisas da letra. E o Saulo, por ser discípulo de Gamaliel, aprendeu com seu professor a enxergar e a discernir as coisas também de maneira racional, de maneira natural. É aquilo que está escrito, é aquilo que é. Não tinha outra coisa. Então, com isso, o que vai acontecer? Saulo, ele vai crescer sendo um homem muito inteligente. Saulo, ele vai crescer sendo um poliglota. Porém, todo o conhecimento que ele adquiriu, toda a cultura que ele absorveu, só serviu para ele se tornar um fariseu perseguidor do Evangelho. Todo o entendimento e inteligência que ele teve só serviu para isso, para ele perseguir o Evangelho, para ele não glorificar ao Senhor, assim como muitos de nós. Quantas e quantas pessoas, eu não digo aqui no MAP, mas eu digo espalhadas pelo mundo, quantas e quantas pessoas, que por serem inteligentes demais, que por serem estudadas demais, que por terem um conhecimento humano muito grande, quantas pessoas que às vezes têm dificuldade e negam a existência de Cristo, justamente por conhecerem muito. Eu conheço demais da vida para acreditar que Jesus é Senhor, que Jesus pode, que as coisas podem acontecer. Pessoas que acham que uma oração não pode curar, pessoas que acham que o sobrenatural não acontece mais nos dias de hoje, pessoas que acham que para um viciado ser liberto ele precisa de um centro de reabilitação. É claro, um centro de reabilitação é muito importante, é claro, o médico é muito importante, mas existem coisas que o médico não consegue fazer, existem coisas que um centro de reabilitação não consegue fazer, mas que Jesus Cristo pode fazer. Mas tem muita gente que é tão inteligente, que acaba fazendo, que a sua inteligência acaba impedindo essa pessoa de receber a verdade e se afastar do Senhor. Saulo era esse homem, mas ele vai ter um encontro com Deus, ele vai ter um encontro com Jesus. E conta-nos a história que quando as escamas dos olhos caíram, aquele Saulo, que agora vai ser o apóstolo Paulo que nós conhecemos, tendo ele conhecimento de Cristo, tendo ele a sabedoria dos céus, ele vai dizer algo tremendo para nós. Abra comigo em Filipenses, no capítulo 3. Olha o que este Paulo, que um dia foi Saulo, olha o que ele vai dizer aqui.
Filipenses no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7. Eu quero que você abra os teus ouvidos e ouça isso. Filipenses capítulo 3, versículo 7 diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, tudo que eu aprendi, tudo que eu conheci, eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, da letra, não, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Diga glória a Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui, amados. O que para mim era ganho, aquilo que para mim era verdade absoluta, aquilo que eu aprendi, que eu não abri a mão de jeito nenhum, aquilo que para mim era ganho, sabe o que eu fiz? Eu reputei por perda, por Cristo. Glória a Deus, amado. Ou seja, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu acumulei, tudo aquilo que me foi ensinado como sendo certo, depois que eu tive o encontro com Cristo, depois que eu conheci a Jesus, eu reputei por perda, ou seja, eu considerei por perda, para que eu pudesse andar com Ele. E as considero, em algumas traduções ele diz aqui está escrito escória, mas em algumas traduções ele diz, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, tudo que eu aprendi no mundo, todo o conhecimento, toda a inteligência que eu adquiri, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que me falaram, eu deixei de lado, eu abri mão, para que eu possa viver as verdades do Senhor. Glória a Deus, amados. Para o homem ganhar a Cristo, ele tem que deixar de lado tudo aquilo que o mundo lhe ensinou. Você entende isso? Você não vai conseguir ganhar a Cristo, você não vai conseguir viver o novo de Cristo, você jamais vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se o teu entendimento não for renovado pelas verdades de Cristo. Enquanto o meu entendimento não for renovado pela palavra e pela vontade de Deus, eu não vou conseguir nada. Enquanto eu não deixar o mundo e as suas teorias para viver a verdade de Deus, eu vou continuar perecendo. Diz a palavra do Senhor, nós já estamos caminhando para o fim, que anos depois da conversão de Paulo, da conversão de Saulo e agora Paulo, esse mesmo Paulo, ele foi pregar para os gentios, e ele foi até Atenas, que era a terra dos filósofos, né? Sócrates, Aristóteles, terra de homens muito inteligentes, muito cultos, terra de homens que tinham como característica a inteligência e o conhecimento. Mas apesar de tanta inteligência, apesar de conhecerem tantas religiões, tantos deuses, havia um Deus que eles não conheciam. Eram homens cultos, eram homens inteligentes, intelectuais, eram homens que tinham uma capacidade muito grande, mas havia um Deus que eles não conheciam. E Paulo ele vai para lá justamente para falar dele, sobre esse Deus para aqueles homens. O mesmo Deus que nessa noite está querendo se manifestar a mim, a você e a cada um de nós neste lugar. Abra comigo para a gente finalizar Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 16. Atos, capítulo de número 17. Quem encontrou, diga glória a Deus aí. Atos 17, versículo 16 diz assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Verso 18:
E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Verso 20: pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. Esse Deus poderoso que os atenienses não conheciam, que fez os céus e a terra e que criou o homem, ele fez tudo para quê? Esse Deus que os atenienses não conheciam, que criou os céus e a terra, que criou os luminares, que criou tudo que existe, que formou o homem, ele fez isso tudo para quê? Para que os homens buscassem ao Senhor. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, sabe por que você respira? Por que você respira? Diga assim: eu respiro para buscar ao Senhor. Sabe por que você enxerga? Sabe por que você levantou da sua cama? Sabe por que você tem saúde? Não é para você viver a vida como você quer. Não é para você agir segundo a tua inteligência manda, ou segundo o teu coração que é enganoso manda. Não. Você tem vida para que o Senhor seja glorificado através de você. Amém? E é quando nós temos esse entendimento e nos posicionamos desta forma, é que o Senhor nos faz sábios. Estes homens, apesar de filósofos, doutores da lei, apesar de inteligentes, eles não tinham essa revelação. E Paulo estava trazendo isso para eles. E ele está trazendo, e o Senhor está trazendo a mesma coisa para nós nesta noite. Como é que está a tua vida hoje? Como é que você está? Pastor, volto a dizer, eu sou um homem inteligente. Eu sou uma mulher inteligente, mas tenho sofrido. Não é a tua inteligência, não é a tua capacidade, não é a tua condição, não é o teu jeito, mas é a sabedoria de Deus na sua vida. É você viver uma vida para glorificar ao Senhor. É você viver uma vida santa e reta. É que vai fazer com que a sabedoria de Deus venha, e pela sabedoria você venha saber discernir e fazer o que é agradável ao Senhor. Amém? Quantos aqui recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Pastor, eu precisava muito de uma direção de Deus. A direção de Deus para a tua vida é essa. Comece a deixar a tua inteligência de lado. As coisas das quais você se agarra, deixa de lado e busque ao Senhor. Seja reto. Ele vai te fazer sábio. Ele vai abrir os teus olhos como ele fez com Saulo. Ele vai te fazer enxergar, ele vai te fazer discernir. E o nome dele será glorificado na sua vida. A igreja, por favor, se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, isso, pode dar para Jesus a tua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir, mas vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus nessa noite. Faz o teu melhor e diga glória a Deus. Amém. Quando eu estava ali em cima, olhando essa ministração, o Senhor colocou só trouxe ao meu entendimento, só trouxe à minha mente uma canção. Eu queria louvar com você, eu gosto muito de louvar, sempre quando a gente prega.
Eu gosto muito de louvar, de adorar ao Senhor. E eu quero louvar com você essa canção. Mas eu queria que você ficasse em espírito de oração. Queria que você colocasse a tua mão aí sobre o teu coração. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E eu queria que você pensasse. Traz à tua memória. Isso, fecha os teus olhos. E eu queria que você trouxesse a tua memória aí. Faz um retrospecto da tua vida, né? Às vezes nós somos impulsionados por causa das situações da vida. A gente é impulsionado a tomar atitudes, né? A gente é levado a tomar decisões. E muitas das vezes a gente não pergunta a Deus. Muitas das vezes a gente acaba não dependendo de Deus para decidir algumas coisas na nossa vida. Essa é a verdade. Me lembro do caso de Saul, não é? A Bíblia diz que Saul estava esperando o profeta para sacrificar a Deus. Só que os filisteus estavam vindo, os filisteus estavam chegando, e o Saul começou a ficar nervoso, porque o povo por um lado estava pressionando, e por outro lado o inimigo estava vindo. Ele precisava fazer alguma coisa, ele era o rei, ele se sentiu da obrigação de fazer alguma coisa. Só que ao invés dele ser sábio, ao invés dele dizer, não, eu vou confiar no Senhor até o último minuto, eu vou confiar na palavra que eu recebi até o último momento, ao invés dele ser sábio e confiar no Senhor, ele acabou pressionado pelas circunstâncias, pressionado pelas situações, ele acabou tomando uma atitude fora da direção de Deus. Ele acabou agindo segundo a sua inteligência, ele acabou agindo segundo o seu instinto natural. Queridos, e quantos de nós estamos fechando portas? Quantos de nós estamos perdendo bênçãos? Quantos de nós estamos perecendo, porque ao invés de agirmos na sabedoria do alto, temos agido no impulso das situações, pela nossa inteligência, pelo nosso conhecimento, pela nossa capacidade. Deus, esta noite, Ele diz, eu vou te abençoar. Posso ouvir um glória a Deus? Deus nessa noite está dizendo, eu vou mudar a tua história porque eu te amo. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Eu vou operar o sobrenatural na tua vida, mas só tem uma coisa, espera em mim. Espera em mim, eu te amo. Não tenha dúvida, eu não vou deixar você perecer. Ainda que você se veja cercado, ainda que você se veja em aperto, eu não vou te abandonar, apenas confia. Amém? Então levanta a tua mão para o céu e comece a adorar. Se você crê nisso de verdade, se você crê nisso de verdade, isso, meu irmão, começa a se derramar. Começa a se derramar na presença do Senhor. Levanta a tua mão para o alto e começa a adorar Ele. Começa a dizer, Senhor, eu não quero mais agir na minha inteligência, eu não quero mais agir na minha carne, eu não quero mais ser um homem, uma mulher que venha tomar decisões pelos meus impulsos, ou por aquilo que eu conheço, ou por aquilo que eu entendo. Não, eu quero ser sábio, eu quero estar ali, Senhor, no centro da tua vontade. Eu não quero agir por impulso, eu quero agir por revelação, eu quero ser direcionado. Fala para Ele, aleluias. Oh Pai querido, Deus amado, a tua nuvem de glória já está sobre este lugar. Oh Senhor, eu tenho certeza que cada pessoa que entrou aqui já está recebendo a palavra, já está recebendo a direção. Então, em nome de Jesus, começa, Senhor, a se mover, começa a mover as águas na vida desse homem, começa a mover as águas no entendimento dessa mulher, assim como as escamas caíram dos olhos de Saulo, e a partir daquele momento Paulo enxergou a verdade. Que escamas caiam nesta noite e que olhos se abram em nome de Jesus. Você pode levantar a tua mão e abrir a tua boca, meu irmão. O Senhor te ama, o Senhor te ama, e Ele tem coisas grandes a fazer na sua vida, aleluias. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Você pode levantar a tua mão e adorar a Ele. Diga bem alto, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer,
Deus me ama. Aleluia, diga. Se estou, aleluias, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se eu estou fraco, Ele não deixa, aleluias. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, solta a tua voz e diga: sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Levante a tua mão e solte a tua voz. Deus me amou tanto. Pra quê? Pra morrer em meu. Todos juntos, declare ao Senhor: Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre, de braços abertos. Deus me ama, vai. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus, aleluias, e Ele está sempre de braços. Então levante a tua mão, abre a tua boca, dá glória, isso, dá glória, mergulhe nesse amor, adore ao Senhor nesta noite. Oh Pai querido, faz a tua obra, abre os nossos olhos, renova o nosso entendimento, abre o nosso coração, ensina-nos, ó Pai, a enxergar com os teus olhos, a discernir com a tua mente. Leva, Senhor, cativa a nossa mente ao Senhor. Aleluias, adore a Ele. Mesmo sendo assim, quero ouvir. Deus, coisa linda, adore ao Senhor com as suas mãos erguidas. Feche os seus olhos e louve. Mesmo sendo falho, Deus, você pode profetizar para essa pessoa que está do teu lado. Diga para ela: se você está forte, se estás forte, se estás de pé, Deus te ama. Fala para ele, profetiza para o teu irmão aí. Se estás fraco, se estás caído, Ele não deixa de te amar. Sem o teu amor, sem o seu perdão, o que seria de nós, meu irmão? O que seria de nós? Aleluias, Ele te ama. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer. Aleluias, Deus, Pai. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Aleluias, Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos. Eu quero ouvir a igreja. Deus, coisa linda. Fala isso para Ele. Incondicional. Deus me ama.
Continua cantando esse refrão. Fala mais uma vez, diga. Isso. Senhor, em nome de Jesus, faz a tua obra neste lugar. Nós amamos ao Senhor, nós amamos a tua casa, nós amamos a tua presença. Enquanto estamos adorando, Senhor, que cadeias sejam quebradas. Enquanto nós estamos adorando, Senhor, que escamas sejam removidas, e que deixemos de ser pessoas naturais, e que nos tornemos pessoas espirituais, para enxergarmos o teu querer, porque o Senhor nos ama e nós queremos fazer o melhor, nós queremos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, tira as escamas do nosso entendimento, e que a partir de hoje não venhamos agir na inteligência do nosso conhecimento, mas na sabedoria que vem do céu. Não nos permita, Senhor, tomarmos atitudes precipitadas fora da tua vontade, que andemos em retidão, em nome de Jesus. Aleluias. Para terminar, Deus e o seu amor é Deus me ama, diga. Deus me ama e Ele está. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Fecha os teus olhos. Isso, o violão pode continuar tocando. Você pode também dar glória a Deus aí no seu lugar. Você tem liberdade. Mas fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele te ama do jeito que você é. Amém? Deus, Ele te ama do jeito que você é. Mas Ele não quer que você permaneça como você está. Amém? Pastor, eu sei disso. Eu sei que existem coisas em mim que não agradam a Deus e que precisam ser mudadas. E eu já tentei muito e não consigo. Esse é o problema. Queridos, aquilo que precisa ser mudado em mim, aquilo que precisa ser mudado em você, não é você quem vai mudar. Quem vai mudar é Deus através do Espírito, da ação do Espírito Santo na sua vida. Mas o primeiro passo é você quem tem que dar. O primeiro passo é você quem tem que dar. Não é você que vai mudar a si mesmo, é Deus através do Espírito que muda. É o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que você precisa enxergar, o discernimento, a sabedoria que você precisa receber, que você precisa ter, é Deus quem vai te dar. Mas entenda, Deus Ele dá para quem é reto. Você lembra do significado de sabedoria? É o conhecimento através de uma inspiração. Essa inspiração, ela vem de Deus, e Ele só dá para aqueles que são retos, para aqueles que andam em retidão segundo a sua vontade. Talvez o que está precisando para que o teu casamento mude, talvez o que está precisando, o que está faltando para a tua vida mudar, é você ser mais sábio, e é você entregar a tua vida para Jesus. Por isso nós não poderíamos terminar esse culto nesta noite, nós não poderíamos dar a bênção final, mandar você para sua casa, sem antes dar a você a oportunidade de fazer a coisa mais importante, a coisa que realmente vai mudar a tua vida, que é você confessar e receber Jesus como teu Salvador. É você ter o mesmo encontro que Saulo teve, sabe? Foi ao se encontrar com Jesus que a vida de Saulo mudou, o entendimento de Saulo mudou, a visão do Saulo mudou, o discernimento do Saulo mudou, tudo mudou quando ele teve um encontro com Jesus. E nesta noite você vai ter esta oportunidade. Eu quero perguntar se há alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus numa igreja evangélica. Pastor, eu nunca confessei Jesus. Já visitei várias igrejas, já ouvi várias pregações, mas confessar Jesus eu nunca fiz, porque eu achava que não precisava. Mas hoje eu estou entendendo, não basta apenas conhecer de ouvir falar, eu tenho que conhecer de andar. Eu tenho que andar em retidão na presença dEle. Eu tenho que ser reto para ser sábio em Deus. Então eu quero Jesus.
Há alguém aqui nesta noite que quer? Há alguém aqui nessa noite que precisa confessar Jesus como o único Salvador? Pastor, eu quero confessar, eu quero receber. Se tem alguém, levante a mão direita, bem alto para o céu, e eu vou orar por você. Há alguém para Jesus nesta noite? Amém? Alguém que nunca fez? Ou talvez alguém que está afastado. Pastor, um dia eu entreguei minha vida para Jesus lá na Assembleia, lá na Batista. Um dia, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus lá na Metodista, lá na Congregacional, na Deus e Amor. Um dia eu levantei minha mão para Jesus. Um dia eu tive um encontro com Jesus, eu comecei a caminhar com Ele. Só que vieram as lutas, vieram as dificuldades, e eu acabei fazendo como Saul. No momento do aperto, no momento da luta, ao invés de eu agir na sabedoria do alto, eu acabei me precipitando e acabei tomando atitudes precipitadas em cima de atitudes precipitadas. E quando eu dei por mim, quando eu fui ver, eu já estava afastado de Deus. Talvez você está aqui hoje afastado, meu irmão. Você precisa renovar a tua aliança com Deus. Pastor, a minha aliança foi quebrada, eu estou afastado. Mas essa palavra falou comigo, eu quero ser uma pessoa sábia, eu preciso dessa sabedoria. E se para ter essa sabedoria eu preciso voltar para Jesus, então eu quero. Há alguém aqui que precisa renovar a sua aliança com Deus? Alguém que está afastado e quer voltar? Se você é esta pessoa, levanta a tua mão direita bem alto para o céu, e eu vou orar por você. Há alguém? Amém? Todos os que estão aqui já estão firmes com Jesus, aliança renovada, firme na rocha. Você que está firme com o Senhor, levanta a tua mão para o céu aí, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então levante a tua mão, feche os teus olhos e vamos terminar essa canção. Diga isso mais uma vez para o Pai, diga isso mais uma vez, declare: Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços. E Ele está sempre, diga. E Ele está sempre de braços abertos. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Para todos nós, vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa noite. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: eu tomo posse. Diga bem alto, diga: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Não seja sábio, né? Se eu não me engano, Provérbios 3. A pastora Andréia até pregou sobre isso na quinta-feira. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Glória a Deus, amados. Você tem que ser sábio segundo a direção do Senhor. Não queira usar a tua inteligência, o teu conhecimento como armas para viver uma vida melhor, achando que a coisa vai. Não vai. Amém? Quem aqui quer receber a bênção que não acrescenta dores? Quem quer receber aqui? Pastor, mas eu sei que tem tanta gente que consegue prosperar, que consegue crescer sem Deus. Consegue. Mas quantas dores estas pessoas elas acumulam pelo caminho? E às vezes por causa do orgulho, você fez caramba, essa aí. Meu orgulho me tirou do jardim. Amém, amado? Sua humildade colocou o jardim. Às vezes por causa do orgulho a gente, né? A gente acaba achando, não, deixa comigo, deixa que eu faço. E ao invés da gente deixar Deus agir, a gente age na nossa própria inteligência, na nossa própria sabedoria. A gente vai louvar essa canção aqui, mas deixa eu mostrar uma coisa para você antes. Atos capítulo 17. Atos, glória a Deus. Atos capítulo 17. Olha o que diz aqui o verso 23. Atos 17, versículo 23, diz assim:
Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse pois que vós, vamos lá, igreja, participa comigo. Esse pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Você pode dar glória a Deus aí? Olha que coisa, eles não conheciam esse Deus, eles não conheciam o Senhor, mas apesar de não o conhecerem, fizeram um altar para ele, e mesmo sem entendimento ele era honrado. Que coisa, não? Paulo teve que se apresentar a eles para falar acerca desse Deus, mas mesmo antes de conhecer, ele já o honrava, porque se eles tinham um altar, eles sacrificavam ali, eles sacrificavam a um Deus desconhecido. Deus é desconhecido para você? Amém, amados? Deus é desconhecido para você, sim ou não? Quem aqui conhece o Senhor, diga glória a Deus. E muitos de nós, às vezes, apesar de conhecermos a Deus, não honramos. Enquanto os atenienses não conheciam, mas sem conhecer honravam, muitas das vezes nós conhecemos e deixamos de honrar. Pastor, como é que a gente honra a Deus? Sendo fiel a Ele. Diga assim comigo, honra. Diga comigo, honra é a tradução de fidelidade. Amém? Quer me honrar? Seja fiel a mim. Seja fiel à minha amizade. Seja fiel aos meus valores. É isso. Aqueles homens não conheciam, isso me chamou muito a atenção, eles não conheciam. E tem pessoas que às vezes conhecem a Deus e precisam ser convencidas a honrar a Ele. Precisam ser lembradas constantemente, meu irmão, você tem que honrar a Deus, você tem que ser fiel. Agora é momento da oferta, mas eu não estou falando de honrar a Deus só com dízimo e oferta, não. Eu estou usando esse momento para falar de oferta, mas essa palavra serve para todo tipo de honra que você pensar aí. Porque tem pessoas que às vezes honram a Deus com o dízimo e com a oferta, mas não honram na santidade. Tem pessoas que honram a Deus no dízimo e na oferta, mas não honram em outras coisas. Eu tenho que honrar, diga assim comigo, se eu conheço, eu tenho mais do que obrigação de honrar a Deus. Os atenienses, eles não podem fazer mais do que a gente. Eles honravam sem conhecer. Nós temos que honrar conhecendo. Nós temos a obrigação de honrar conhecendo, amém? Então, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você venha honrar ao Senhor, pegue nas suas mãos a tua fidelidade, separe nas suas mãos. Pastor, eu trouxe o santo dízimo hoje. Pastor, eu trouxe a minha oferta hoje, para honrar a Deus. Não é apenas para abençoar a obra apenas. É claro que você abençoa a obra quando você é fiel. É lógico que você abençoa a obra. Mas não é só para isso, é para honrar a Deus. A honrar ao Deus que você conhece, ao Deus que você reconhece que é digno de receber o melhor. Você que nos acompanha pela internet, faça também isso, já está aí na tela para você, amém? Levanta para o céu a tua oferta aí no seu lugar, levanta para o céu. Você vai curvar a sua cabeça agora, todos façam isso. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Pai querido, queremos te agradecer por mais este culto, te agradecer por cada adoração, por cada louvor, por cada oração feita neste lugar. Te agradecer, ó Deus, pela palavra, pela direção, pela instrução que o Senhor trouxe aos nossos corações neste lugar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, não permita que venhamos agir no nosso entendimento, na nossa inteligência, na nossa carne. Não nos permita agir assim, mas que todos os dias da nossa vida venhamos agir na sabedoria, venhamos agir com discernimento. Ó Pai, que saibamos, ó Deus, agir em honra para contigo, reconhecendo que o Senhor é digno da nossa adoração,
Receba, Pai, a fidelidade do teu povo. Receba, Senhor, aquilo que o teu povo escolheu para te honrar, ó Pai. O que essa pessoa está fazendo agora não é para suprir uma necessidade da obra, não é apenas para suprir uma necessidade da igreja, mas o que essa pessoa está fazendo agora, Senhor, é a honra dela. Então, ó Deus, segundo aquilo que essa pessoa está fazendo, seja honrado, glorificado na vida dela. É o que nós oramos, te pedimos e já te agradecemos. Recebe a adoração, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Sai do seu lugar, apresente a tua oferta. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar a Ele. Vem, vamos adorar, vamos honrar a Ele também. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor, você pode levantar as suas mãos e adorar. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Então diga bem alto: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Diga: meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, o mais belo entre milhares e milhares. Louve! Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Você pode levantar a tua mão e adorar a Ele. Yeshua, com a mão levantada assim para o céu, ó. Assim, ó, vai. Mais uma vez, Yeshua, meu amado, louva Ele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais, aquele que é digno. Milhares e milhares. Vocês, meu amado. Receba a adoração, Senhor. Receba a adoração nesta noite. Receba o louvor da tua igreja nesta noite. Receba, Senhor, toda a honra e toda a glória da qual o Senhor é digno. Receba, Senhor. O mais belo entre milhares e milhares.
Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Povo da internet, Deus abençoe. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor.